It's only you. Nossa última aula aqui, então, tá? Vou relembrar então que vocês comentem, tá? Tirem suas dúvidas e vamos seguir nossa aula aqui, então. Então aqui nós vamos então aprender a multiplicação com racionais. Então multiplicação de um racional inteiro por um número decimal, multiplicação de dois números decimais, multiplicação de duas frações, multiplicação envolvendo números decimais e frações, tá? Segunda parte aqui então a divisão com racionais. Então divisão de dois números racionais, de dois números decimais, divisão de duas frações, tá? A divisão de frações por um número inteiro, divisão envolvendo números decimais e frações, tá? Vamos adiante. Então aqui, pessoal, para vocês lembrarem aqui, né? Vamos relembrar rapidinho, né? As regras dos sinais, né? Então aqui é o número negativo, tá? Negativo, tá? Então, fatores ou dividendos e divisores, tá? Fatores lembra, multiplicação, tá? Então, mais com mais dá mais com menos, menos, menos com mais dá menos, menos com menos, né? Mais. Então, lembrando, ó, sinais iguais, sempre mais, ó, tá? Vamos lá. Multiplicação de um número inteiro por um número decimal. Vamos lá. Então, olha aqui. Só, o número inteiro aqui, sim, é o 6 vezes 0,5, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente pega aqui 6 vezes 5, 30, né? 6 vezes 5, 30, vai 3 em cima. 6 vezes 0, 0, mais 3, 3. 6 vezes 0, 0. Aí tu tem aqui, ó, duas casas decimais e aqui nenhuma, tá? Então aqui vai ter que pôr duas casas decimais, tá? Simples assim. Outro exemplo aqui, então 3 vezes 3, 3,3 vezes 3, né? Lembrando aqui a regrinha do sinal, né? Aqui como todo mundo é positivo, né? Esse número é positivo, esse aqui também é positivo, o resultado é positivo. Aqui esse número é positivo, esse número é negativo, positivo com negativo dá negativo, tá? Aqui 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9. Ok? Outro exemplinho aqui então. Aqui, lembrando que o inteiro é negativo, né? Então, menos com menos... Ó, primeira coisa, vamos fazer a conta. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Menos com menos dá mais. Fechou, tá? Não tem segredo, certo? Multiplicação de dois números decimais. Então, aqui, ó. Números decimais. Então, aqui, ó, lembrando, ó. Vai multiplicar o 2,4 por 0,3. Então, vai fazer como? Fazer uma continha normal, né? 3 vezes 4, 12, vai 1, né? 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 0 e 0, 0. Soma tudo, né? Soma. E aqui, ó, pessoal, ó, aqui tem uma casa decimal e esse aqui tem uma casa decimal. 1 mais 1 dá 2. Por isso que esse aqui tem duas casas decimais, tá? Duas casinhas aqui, ó. Então vai andar vírgula duas casas, tá? É só esse o ajuste que tem que fazer no final, tá? Na multiplicação, então tu conta as casas aqui e acrescenta aqui, tá? Aqui então, ó, 1,6 vezes 5,712, tá? Então aí vai dar esse número aqui, 9 seria 91.392, tá? Aí a vírgula a gente vai mover, ó. Aqui tem uma casa na vírgula, ó. Aqui tem uma casa e aqui tem três casas. Então 3 mais 1, 4. Aqui tem exatamente 4 casas decimais, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então a vírgula estava aqui, ela vai até lá, tá? Mesma coisa aqui, tá?
Aqui só lembrando, ó, regra dos sinais, né? Prof, já ia esquecendo, né? Mais com menos, né? Esse número aqui é mais. Menos, tá? Aqui também, ó, mais com menos, menos, tá? Aqui então, fazendo essa conta, a gente chega nesse número aqui, ok? E o que a gente tem aqui? Ó, a gente tem duas casas decimais, mais duas casas decimais. Um total de 4 casas decimais, que é exatamente as casas decimais desse daqui, tá? Bem tranquilo. Multiplicação, então, de duas frações. Multiplicação em duas frações, tá? Aqui, pessoal, então, eu acho muito mais fácil, tá? Fazer a multiplicação em duas frações, tá? Então, o que tu faz, ó, é numerador com numerador, denominador com denominador. Só isso. 2 vezes 2, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Acabou. Tá? Todos são positivos, o resultado é positivo. Agora aqui, ó, nós temos um número negativo e um número positivo. Então vai dar negativo a resposta, tá? Negativo, ok? E vai ser o que? Numerador com numerador, denominador com denominador. Facílimo, né? 4 vezes 2, 8. 3 vezes 7, 21. Aqui mais uma vez, então, agora com 3. Então, menos com menos, mais. Então, ó, esse aqui com esse aqui, ó, vou pôr para cá, ó, vai dar mais. Com esse sinal aqui, ó, ele vai vir para cá, ó, menos. Menos com mais vai dar menos. Então aqui está o menos, a resposta, ó, tá? Bom, eu já sei que a resposta é um número negativo, beleza. Agora eu simplesmente vou pegar, vou multiplicar esse por esse por esse. Então uma vez 3, e depois esse por esse e esse por esse, tá? Então é exatamente isso aqui, ó. 1 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 5 vezes 9, 15 sobre 90. Aí então, simplificando, né? Por 15 dá 6, então um sexto. Beleza? Multiplicação envolvendo números decimais e frações. Ó, então agora tem uma mistura agora. Então, 2,7 vezes 2,2 quintos, tá? Então aqui a gente tem a opção de o quê? De nós transformarmos em fração, né? Então, como é que eu escrevo esse número aqui, ó, na forma de decimal, né? Então a gente faz 2 dividido por 5. Dá para dividir? Não dá para dividir. Põe 0 aqui, põe o 4, né? E aí dá 0. Então, ou eu transformo esse em fração e multiplico, ou transformo esse em decimal e multiplico, tá? No caso aqui eu transformei o 2 quintos em fração. Então vamos efetuar a conta aqui. Então a gente multiplica 4 por 27 dá 108. 0 vezes o número de cima dá 0. Subtraindo, somando aqui no caso, né? Tá? Aqui a gente soma. 108. Então aqui, ó, aqui é uma casa decimal, aqui é uma casa, soma tudo, dá 2, põe a vírgula aqui, tá? Esse outro caso aqui, exatamente é o que a gente resolveu aqui, tá? Divisão com racionais, tá? Então a divisão com racionais, como é que a gente faz? Então aqui a gente, por exemplo, vai ter o 0,1 por 0,5. Primeira coisa, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui, ó, esse número aqui, ó, e vai contar quantas casas decimais ele tem, ó. Esse caso aqui ele tem uma casa só. E esse aqui, ó, ele tem duas casas. Então a gente tem que equivaler essas casas. Como assim, professor? Vamos colocar um zero a mais aqui, ó. Tá? Então nós colocamos esse zero agora. A gente tem duas casas aqui e duas casas aqui. Agora equivalemos a cortar. Agora a gente corta as vírgulas aqui. E esse zero não vai servir de nada. Então a gente fica com 5. Então 10 dividido por 5. Ou seja, o que está dizendo isso aqui para nós, tá, pessoal? Isso que a gente tem que entender, ó. Dividir, tá? Vou escrever aqui, ó.
0,1 dividido, tá? Dividido por 0,05, ou ainda 0,1 dividido por 0,05, tá? É equivalente a dividir 10 por 5, tá? Certo? E aqui também, ó. Isso aqui é equivalente a fazer a divisão 10 dividido, tá, por 5. Tá? Então nós vamos fazer a divisão. Ó. Dá por 2, dá 10, dá 0. Então a divisão é 2. Tá? Quanto que é 0,1 dividido por 0,05? 2. Tá? Divisão de duas frações. A divisão de duas frações é uma regra que você já conhece, né? Sempre respeitando a regra dos sinais aqui, né? Então vai manter o primeiro e vai inverter o segundo. Então esse aqui é o número 2, né? Que pode ser escrito na forma de fração. Por quê? Porque qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração, né? Ou ainda, tá, pessoal? Nesse caso a gente inverte e multiplica, né? Então 1 vezes 2, 2 vezes 1 é 1. E 8 vezes 2, 16. Então fica essa resposta aqui, tá? Poderíamos ainda simplificar, mas aqui não é necessidade, tá? Aqui, pessoal, é uma representação que pode acontecer em alguns concursos ou provas aí, tá? Futuras que vocês possam fazer, tá? Então essa aqui é uma outra forma de representar a mesma coisa, tá? Uma fração em cima da outra, tá? Então a gente tem uma fração aqui e tem outra fração aqui, tá? Essa é a mesma coisa que isso aqui, certo? O de cima está aqui e o de baixo está aqui. Tá? Então a gente vai pegar o que? Copiar o primeiro e multiplicar pelo segundo. Que vai ser 1 vezes 5, 5 e 3 vezes 3, 9. Então, para dividir uma fração por outra, diferente de zero, multiplicamos o primeiro pelo inverso do segundo. Beleza?